Olá, mais uma vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Saúde e Terapia. Um videocast, né, onde eu, Carlos Tael, meu amigo Leandro Maurati, estamos trazendo para você sempre um tema que ajude a melhorar ainda mais a sua qualidade de vida. Hoje o nosso tema é autoestima. Autoestima, muito legal, né? Autoestima, se a gente vai conceituar, e eu como professora gosto muito de fazer isso, é aquela sensação que a gente tem a respeito de nós mesmos. Sim. O que a gente pensa de nós, como a gente se valoriza ou não se valoriza, né? Quando a gente diz que a nossa autoestima está em baixa. E aprender a lidar com isso é uma situação muito importante para a nossa saúde mental e emocional, não é isso? Perfeito, maravilhoso. E a gente precisa sempre estar fazendo uma autorreflexão, né? Entendendo quem nós somos, entendendo o porquê que nós viemos para esse mundo, né? Porque nós não nascemos com baixa autoestima. Você não vai ver um bebê, né, olhando no espelho e achando que ele é feio. Se criticando. Não, pelo contrário, ele se olha e ele ri, ele sente graça dele mesmo, né? E ele fica feliz em ver, e criança adora ver criança, né? Tem tudo isso. Então a gente tem que realmente pensar e ser como crianças, como bebês. Se olhar, é claro que a gente sempre tem coisas para melhorar, isso é importante, mas a gente entender que quem está ali, quem você está se vendo, né? Que é você mesmo, é uma pessoa que nasceu para vencer, não para perder. Sim. E a partir do momento que a vida vai trazendo para a gente alguns bloqueios, alguns desafios, algumas coisas que realmente vai fazendo com que a gente se sinta mal em alguns momentos, vai internalizando isso e trazendo uma sensação de baixa autoestima, de tristeza, de eu não sou mais aquela pessoa que eu era antigamente, mas na verdade você continua sendo aquela pessoa que você nasceu para ser. Feliz, forte, resistente, resiliente e única, porque somos seres humanos. Sim. E somos os únicos seres que são de verdade inteligentes e precisamos sempre imaginar e fazer com que essa inteligência nossa seja a nossa evolução. E a evolução tem diversos contextos que a gente pode falar, mas a gente pensa, falando propriamente da autoestima, a gente relaciona isso muito ao nosso corpo, ao nosso bem-estar, a quem nós somos naquele momento. E o bem-estar e a nossa felicidade não é daqui a 2, 3 dias, né? Ou aquele tempo que eu era magrinho, que eu conseguia correr muito mais do que hoje. Porque a autoestima também está ligado ao agora, ao estar bem e se sentir bem com aquilo que a gente tem. Perfeito. E vou voltar à história da criança. Olha que coisa gostosa. Outro problema é que as pessoas que cultivam uma baixa autoestima, né, não se entender, é se cobrar muito quando erra, por exemplo. Sim. E você não vê na criança esse problema. Perfeito. Ele vai andar, ele cai, ele anda de novo, ele cai, ele anda de novo, ele fala tudo errado. Ou seja, ele faz o que é necessário para evoluir. Exatamente. E aos poucos, a gente, como você disse, a gente não nasce com baixa autoestima. A gente sabe que a criança está ali para o que der e vier. Ela vai errar e ela vai ser repreendida, ela vai ser direcionada, vai ser organizada, mas muito vem da própria experiência. Exato. Às vezes a gente fala tanto com o filho, com o neto, não põe o dedinho na tomada e numa escapulida vai lá. É uma experiência que ele viveu, né? Mas se ele desistisse de andar, imagina, se ele desistisse de tentar balbuciar, repetir, né? O meu netinho de 3 anos ainda não pronuncia o C, então ele me chama de Tarla, e a gente repete Carla, para incentivá-lo a mudar esse padrão, mas ele não tem vergonha, imagina, né? Um adulto talvez prefira se calar. Então, o erro da criança é só mais uma experiência. Exatamente. E muitas vezes a gente escorrega, nós adultos, no caminho da nossa própria evolução, como você disse, porque a gente tem medo de errar e ser criticado, se expor, então a gente prefere não fazer. E quando o erro acontece, o que vem? A autocrítica, o autojulgamento, e diz assim, eu sou burro. Não, eu não sou burro, eu ainda não sei aquilo, eu preciso praticar mais. Né? Então, é muito legal você ter falado isso, a criança, né? Voltar Exatamente. a pensar porque como. a criança, na verdade, ela desenvolve
a autocompaixão, ela na verdade não faz uma autorreflexão, mas a verdade ela é a autorreflexão, porque ela não para mesmo quando ela erra. Sim. Ela continua em frente, sim, né? Sim. E ela aprende com o erro, porque como você falou, ela cai, ela levanta e ela segue em frente. Ela só não erra quando dói muito, ou seja, quando ela bota o dedinho na tomada e dá choque, ela fala, opa, aqui eu não volto mais. Mas aprendeu fazendo, né? Exatamente. E a gente tem que levar isso na vida, né? Se todas as coisas que eu faço, eu tenho tudo que a gente faz, a gente tem resultados, ou seja, positivos e negativos, né? Então, a gente percebe que se a minha autoestima ela não está do jeito que eu gostaria que tivesse, alguma coisa tem, né? Mas tem coisas que a gente não tem como mudar. Eu acho que eu já falei isso em outros episódios, mas vamos lá, eu não gosto de ser careca, mas eu fiquei careca. E eu me olho no espelho e falei, pô, se tivesse um pouquinho de cabelo aqui seria legal. Mas o que eu vou fazer? Vou botar uma peruca, vou botar um implante, e aí tem aqueles... A gente tem hoje os aplicativos, né? Uma vez meu filho baixou um aplicativo lá, pai, deixa eu ver como é que você fica com o cabelo. Eu não gostei também com o cabelo, não achei que não ficou muito legal. Também deixa careca mesmo, né? E, quer dizer, não é isso que vai impedir a minha felicidade. Né? Eu tenho outras qualidades que tem coisas que eu consigo controlar. Ou, por exemplo, como a comida, como fazer uma dieta saudável, como continuar estudando e crescendo como pessoa e como ser humano. Isso também vai aumentar a minha autoestima. Né? Não é só ter uma barriguinha sarada que vai te dar autoestima. A autoestima é o todo. Né? Você se reconhecer e você ser feliz com aquilo que você é. E se não está feliz ainda, você pode melhorar a cada dia. Essa é a grande questão do ser humano, né? Se a gente volta no tempo, o que era um cavalo há 500 mil anos atrás? Era um cavalo. E hoje? Continua sendo um cavalo. O que era um leão? Um leão? E o que ele é hoje? Um leão. E o que era o ser humano? Um ser humano, mas não inteligente como é hoje. Com certeza. Não evoluído como é hoje. Dominando a tecnologia, trazendo bem-estar através das descobertas, né, tecnológicas, facilitando a vida, né, do dia a dia. Exatamente. Então é o sinal de que, de verdade, o ser humano ele nasceu para evoluir. Perfeito. E essa autoestima está ligada à sua evolução. Não é porque a sua barriguinha cresceu um pouquinho mais que você tem que se sentir mal. Porque a sua barriguinha pode ter crescido um pouquinho mais, a sua inteligência também. Agora, se você quer uma barriguinha um pouquinho melhor, você sabe muito bem o que tem que fazer. O caminho para conseguir. Só que a grande maioria das pessoas, elas ficam na zona de conforto, que é muito melhor, porque o nosso cérebro é preguiçoso. Isso. E ele gosta de ficar na zona de conforto. Isso. A zona de conforto dá muito prazer. Né? Essa é a grande verdade. Só que na zona de conforto a gente não cresce. A gente só cresce na zona de desconforto. Fala um pouquinho sobre prazer, sobre zona de conforto. Muito ligado ao que a gente está falando, que é autoestima, tem a ver com a autoimagem. Né? Então, claro que a gente deseja, desde sempre, o sucesso, né? A realização profissional, pessoal. E muitas vezes a gente não se dá conta de que quem alcançou o que a gente deseja, tem uma frase assim que está muito presente na internet, quem vê palco não vê bastidor. Perfeito. Não entende o que aquela pessoa que conquistou determinada posição passou para chegar até ali. Verdade. Né? Então a gente está muito bombardeado, não é dizer que quando eu era adolescente não era assim, sempre foi. A gente, né, o ser humano tem esse deslize de se comparar com o outro que teve um pouco mais de sucesso e a gente quer aquela imagem. Então muito ligado a isso está a nossa autoimagem. A autoimagem tem isso que você falou, peso, aparência física, mas a gente compensa isso com o nosso sorriso. Né? Quem resiste a um sorriso simpático, verdadeiro? Você pode ser a mulher ou o homem mais bonito, mas carrancudo, antipático, grosseiro, você já reduz ali a sua chance de ter sucesso. Vamos chamar... Porque o sucesso também é uma coisa muito relativa, né? Com certeza. Mas dizendo sobre a autoimagem e o que a gente vê do outro. Eu, por exemplo, eu abdiquei de muita coisa para estar durante 5 anos numa faculdade, depois durante mais 2 anos e meio fazendo concursos para alcançar a minha posição, né, que eu estudei, que eu decidi que eu ia ter. Hoje em dia, poucos jovens querem abdicar de uma rave, né, de uma balada.
E aí, Porque olha para quem... é mais confortável ficar É mais onde eles confortável, estão, mas... a zona de conforto. Mas aonde ele vai ficar daqui a 5 anos, 7 anos? O tempo vai passar do mesmo jeito. Toda vez que eu vejo um projeto assim, leva 2 anos, né? Uma pós-graduação, um mestrado, leva 2 anos. Leva 2 anos. Cara, o tempo vai passar do mesmo jeito, né? E se você quer melhorar a sua autoimagem, a sua autoestima, faz esses 2 anos passarem com algo que vai te trazer um resultado. Sim. Né? A gente pode Lute falar... um pouquinho com o desconforto. Com certeza. A gente pode falar sobre metas, inclusive. Perfeito. Né? Por quê? Quando a gente tem projetos e a gente pensa nesses projetos a curto prazo, dificilmente você vai ter grandes resultados a curto prazo. Com certeza. Então, inclusive projeto de vida. Quem é você? Né? Se você não começa a fazer agora o que você precisa fazer para daqui a 5, 10 anos você ter grandes resultados, esse resultado nunca vai vir. Nunca vai chegar. E aí começa a vir a frustração, a autoestima começa a ficar né, pior, e você acha que você não é merecedor daquilo, você acha que não vai conseguir aquilo, mas porque parou, né? Parou, se acomodou em algum momento, porque muitas pessoas têm sonhos e quando são jovens, esses sonhos são muito latentes na nossa mente. E aí casam, muitas vezes se acomodam, porque a vida começa a ficar um pouco mais difícil e os problemas começam a vir, os relacionamentos começam a ficar mais difíceis, a pessoa começa a se achar não tão bonita ou não tão boa para conquistar, aí vem um filho, vem 2 filhos, ela acha que já não é capaz mais de fazer uma faculdade, e tudo isso vai fazendo. Então, veja bem, Carla, o que a gente está falando é um ciclo vicioso que se as pessoas elas não perceberem que nunca é tarde para elas começarem. Inclusive tem uma pesquisa, que agora falando isso veio à minha mente, que eu já li já tem algum tempo, eu acho que em 2017, a OMS fez uma pesquisa muito legal, que inclusive vai ser mais o tema do nosso próximo podcast, mas eu vou antecipar aqui porque eu acho que faz uma relação muito importante com o que a gente está falando agora, né? A gente está falando de autoestima, o nosso próximo podcast vai ser sobre felicidade, e tem uma data, por exemplo, um tempo que é estatisticamente, cientificamente comprovado, que as pessoas são mais felizes e outros que fica ali no meio que não são tão felizes. A primeira data é quando você é criança. Porque a criança, seu netinho, né? O Moisés lá. Tudo é festa. Cara, tudo é festa, tá sempre feliz, né? A gente fala assim, nossa, que alegria, e que contagia a gente, né? Até porque ele não tem percepção de todas as questões que a gente tem na vida. E tá ótimo isso, maravilhoso, né? E depois, quando até a adolescência, 10, 11 anos, ainda vai ser assim. Depois começa a mudar um pouco, porque ele começa a entender um pouco das frustrações, das questões de não fazer, ele perceber que aquilo frustra muito ele, os problemas na escola, de grupos que ele vai participar e que muitos não querem que ele faça parte, isso também vai frustrar. Enfim, a vida vai frustrar. Mas depois durante o decorrer da vida, a gente vai ter novamente essa felicidade voltando pra gente depois entre 55 e 60 anos. Tô nessa. Mas por que, Leandro? Porque agora nem tudo mais te abala. Porque agora você tem sabedoria. Perfeito. Você se olha e você se reconhece. A gente, como terapeuta, sabe o quanto a gente também luta, né, para organizar a nossa mente. Não é porque a gente entende que isso funciona que automaticamente tudo vai ser fácil. E uma coisa que eu tenho aprendido, que a gente às vezes fala em baixa autoestima, o sujeito está lá quietinho no sofá, não quer botar uma roupa porque acha que o corpo não quer ir para a praia, botar um biquíni, mulher, né, tem muito isso, a gordurinha aqui e ali. Mas existe outra coisa que atrapalha também a nossa autoestima, né? Que deveria ser positivo, e aí a sabedoria chega para nos ajudar a chegar. E a gente sabe, é o perfeccionismo, é a autocrítica, né? É o autojulgamento de dizer assim, não posso errar, nossa, eu já sou referência na minha área, né? Por exemplo, uma pessoa que estuda muito e começa a neurotizar aquela coisa de nem vou dar mais um passo porque até aqui me reconhecem, né? A gente fala... Eu falo para me ouvir, né? Eu não tenho nenhum problema de dizer que isso foi uma coisa que eu conquistei com a idade, com a terapia, né? Com a troca, com os estudos, porque o perfeccionismo impede a gente de fazer o que a criança faria, errar e depois fazer de novo. E a maioria das coisas na nossa vida é treino. Né? Andar de bicicleta, dirigir um carro, tudo isso a gente precisa treinar. E se você fala, não, errei, então eu não faço. E isso tem explicação na neurociência, existem também predisposições a isso, né? Existe aquela mentalidade, que é uma mentalidade de ter sempre um progresso. Me faltou o termo técnico agora, se você puder me socorrer. Evolução.
Não, aquela questão, o mindset de ok. crescimento Perfeito. e o mindset Fixo. fixo, Perfeito. onde você diz, Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou fazer sempre assim. Ótimo, ótimo. Isso é limitante, porque isso acaba afetando a nossa autoestima. Verdade. A gente começa a achar, eu não vou aprender nada novo, me trouxeram um desafio, então eu não vou aceitar. E a gente se limita até a ser feliz, porque quanta coisa boa a gente descobre numa novidade, né? Eu, há tempos, resolvi aprender a pintar e fiquei seguindo uma menina linda, maravilhosa, que um dia veio a Teresópolis e eu surtei de felicidade. Por quê? Eu tive a oportunidade de aprender uma técnica de pintura. E eu não faço isso profissionalmente, mas é uma coisa que me dá prazer. Sim. Então, né, não se prender ao perfeccionismo. O que mais então que a gente poderia falar em relação a praticar como o melhorar? autocuidado, por Isso, exemplo. vamos né? lá. Nós, como terapeutas, sempre temos umas dicasinhas legais para que a Sim. pessoa avance, né? Sim, a prática do autocuidado é você entender que o teu corpo ele precisa mais do que só ficar em casa, né? Precisa mais do que uma leitura só num livro, tudo isso Sim. vai te ajudar. Sim. Você ter os momentos do nada é legal, Sim. mas você tem que ter os hábitos saudáveis para que você de verdade pratique o autocuidado. E o autocuidado está ligado à atividade física, né? Está ligado a relacionamentos, a fazer grupos, por exemplo, às vezes o grupo de amigos sair para tomar o chá com os amigos, a cerveja ou o café, enfim, tudo isso faz parte do teu autocuidado. Por quê? Você se apronta para ir lá encontrar as amigas, os amigos, você se apronta inclusive para jogar futebol. Aí tem que botar a esteira, a chuteira, o meião. Né? É um momento seu, né? Você se olha assim. E aquilo é autocuidado. Pô, eu vou ficar todo suado. Não, você vai ficar suado, não vai ficar feliz, você vai se sentir bem, porque você está trazendo para você diversos hormônios que estão gerando liberando felicidade, estresse, gerando felicidade. estresse, entre outras coisas. Então, o autocuidado é muito importante. E também está relacionado à autoimagem, porque a gente se prepara para aquilo. Isso. E a gente pode dar um exemplo muito simples. Como que as pessoas veem você também? Porque quando a gente vai no mercado, por exemplo, comprar legumes, frutas, o que a gente pega na prateleira? O mais bonitinho, né? O mais arrumadinho. Bonitinho. Se a gente vai pegar uma maçã, a gente vê se ela está bem vermelhinha, se a casca não tem nenhum amassado, não tem nenhuma feridinha, não tem nada. E de ruim, né? Que a gente possa falar assim, não, essa eu não quero. Eu sempre vou na mais bonitinha. Sim, e é assim que a gente tem que pensar quando a gente sai de casa, mas quando a gente está em casa também. Para quem? Para a gente, para os nossos filhos, para a nossa esposa, o esposo. Então, quando a gente está namorando, a gente está sempre bonita, arrumadinha. Cheiroso. E depois que casou, não precisa mais. Fica com cheiro de gordura, chega do futebol todo suado e senta no sofá. Não. A conquista tem que ser sua para você e depois também para as pessoas que você ama. Porque você precisa continuar fazendo com que a pessoa te admire. E para ela te admirar, você tem que se admirar primeiro. O autoconhecimento é indispensável, né? A gente precisa entender que algumas coisas de fato vão nos deixar um pouco menos felizes, mas se a gente junta tudo isso com a aceitação dos meus limites naquele momento, não, eu não vou me desafiar a fazer uma escalada, vou subir um morro se eu não tenho a mínima habilidade. Mas se eu quero aquilo, se aquilo faz parte, se aquilo vai me fazer feliz, eu tenho também recursos, como você falou, né? A gente evolui de aprender e conseguir fazer. Então, ao invés de eu ficar olhando uma meta inalcançável, eu começo a colocar metas possíveis, né? Ter metas. E eu vim aprender isso. E comemorar, né, Carla? Isso. Mesmo que seja pouquinho. Cada uma das suas vitórias. Cada uma das suas vitórias. Você As venceu... metas, como você muito bem colocou, são fundamentais, mas às vezes a gente se frustra porque a gente põe uma meta muito grande. Exato. E aí, eu quero chegar logo na montanha, eu não sei nem pregar lá os preguinhos, botar as cordas, ter segurança, nada disso. Comemorar. Cada vitória. Passo, cada vitória, mesmo que seja pequena. A autovalorização, né? A autoaceitação. Bom, eu ainda não sei. Mas também praticar e desenvolver um mindset de crescimento, né? Uma mentalidade de crescimento. Perfeito. E para isso tem muita coisa boa, né? Tem o nosso podcast que você pode ouvir, que vai te ajudar a trazer outras ideias, né? A proposta da gente é compartilhar, inclusive, nossas experiências de atendimento, né? Perfeito. Porque a gente recebe mesmo pessoas que estão precisando de um empurrãozinho. E foi bom você falar nisso, porque se a pessoa acha que é difícil encontrar, né, essa autoestima que ela vem buscando, para isso a gente está aqui. Isso. Né?
Por isso tem os terapeutas, os psicólogos que estão aqui Isso. exatamente para ajudar as pessoas. Então, não ache que procurar o terapeuta ou psicólogo para tratar ou trabalhar isso em você é uma fraqueza. Pelo contrário. Pelo contrário. É a coragem que muitas pessoas não têm e acabam ficando frustradas e doentes porque não saem do lugar para procurar ajuda. E a ajuda está aqui, bem pertinho de você. E se bobear, a gente fala além do nosso tempo, então eu agradeço a sua companhia até aqui. Isso nos dá muito prazer, né? Trazer as nossas experiências para tentar realmente trazer uma qualidade de vida melhor. Fica com a gente, daqui a pouco tem outro episódio com outro tema bem interessante. Muito bem. Até Lembrando já. que quanto mais você se organiza pelo lado de dentro, mais a vida se organiza pelo lado de fora. Até a próxima. Até a próxima.